Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. Atualmente meio-dia, uma ótima tarde para você que sintoniza o 100.9 da Prever FM, uma ótima tarde para você que está nos acompanhando também pelo preverfm.com.br. Começamos mais uma edição do Radar, música e conversa boa, todos os dias um bom bate-papo para você. E hoje recebendo a Clarita Balestrin, que é secretária municipal de esportes, profissional de educação física, mas que tem muitas histórias para contar. Clarita, boa tarde, tudo bem? Muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui do Radar. Júnior, boa tarde, é um prazer estar aqui, pela primeira vez com você, participar do Radar, estou à disposição aí de todo mundo e vamos compartilhar histórias, Já estávamos fazendo isso agora há pouco, é muito gostoso. Legal, a Clarita, o Toninho Sanches esteve aqui na semana retrasada e falou muito de você, falou muito das viagens, das aventuras, de pedal, então tem muita história pra gente contar por aqui, né? Com certeza, meu primeiro cicloturismo foi com o Toninho, Assim, uma pessoa ímpar para Botucatu, um amigo sensacional. Legal, então tem uma música agora e daqui a pouco a gente começa esse bate-papo com a Clarita aqui no Radar da Prever FM. 12:04, voltamos com o Radar, batendo um papo hoje com a Clarita Balestrin. E eu perguntava fora do ar para ela, se adaptou como secretária de esportes? Eu acho que me adaptei, O que a gente tem curiosidade é saber se a população está adaptada com o nosso trabalho, Já vem aí quase há 1 ano e meio, começo a conseguir dar a cara dessa nova equipe, mas eu gosto muito do que eu estou fazendo. Então, para adaptar não foi tão difícil, não. Como é que foi trazer essa experiência a gente usa sempre esse termo, da iniciativa privada para um trabalho como esse, onde você tem um acesso maior ao público? Eu gosto muito de ouvir pessoas, Uhum. Eu sempre fui para esse lado. Eu falava assim, puxa, eu tenho vontade às vezes de sentar no meio-fio e ficar observando pessoas e observando as necessidades dela. Então, para mim foi uma oportunidade gigantesca de expandir, minha personalidade, meu jeito de ser. E no meu trabalho, que eu falo que nem é iniciativa privada, é privado mesmo, também é um ouvir de pessoas. E fora isso, já há algum tempo eu desenvolvo alguns projetos sociais. Tem o meu parceiro lá que ano passado a gente não fez, mas desenvolveu Calorias que Somam. E que é ir a campo, ouvir pessoas e tentar colaborar dentro das possibilidades possíveis mesmo, colaborar de alguma forma, O Calorias que Somam é um dos projetos, Você tem vários, já participou de vários. Como é que surgiu? Eu já desenvolvi um projeto chamado Projeto Pé na Estrada. E esse Projeto Pé na Estrada, a gente sempre doou cadeira de rodas de alto custo. E também a minha pegada, assim, eu falo, o exercício físico, o esporte, ele me deu a profissão, ele me deu a minha vida, assim, o que eu consigo ajudar a minha família, passear, comer, me vestir, foi através do movimento. Então, essa doação de cadeiras de roda, ela veio dessa, tentar entregar um carinho, um conforto para quem não tem possibilidade de movimento. Aí depois disso, com esse meu parceiro, que a gente começou a fazer bastante provas, tal, um dia de um aniversário eu comentei que eu queria fazer uma ação. A gente estava começando a pandemia, e eu falei que eu queria fazer uma ação no meu aniversário para arrecadar dinheiro para comprar cestas básicas. E como eu sempre fiz a prova que o Mário Roma fazia aqui do 24 horas, teve uma das edições que eu subi 17 vezes a Bocaina, Eu dei 17 voltas. Na mesma edição? Na mesma edição. Foi o ano que eu ganhei o 24 horas. E aí eu falei, Rafa, eu quero subir umas 20, 25 vezes a Bocaina, e enquanto isso as pessoas vão levando o envelope e doar uma quantia e eu compro as cestas básicas. E aí ele trabalha com tecnologia, ele falou, dá para fazer pelo Vaquinha Vaquinha Online, dá para fazer pedalando em rolo virtual, e eu não dominava nada disso, E nesse ano a gente fez num salãozinho que tem na minha casa, foi a primeira vez que a gente pedalou virtual, 200 quilômetros, em rolo virtual também, E nesse primeiro ano a gente arrecadou 5 mil
e pouco para doação de cestas básicas. E depois, na última edição, né, o que eu falei, o ano passado a gente não fez, a última em 2024, a gente já tinha saltado para R$170 mil. Puxa vida. E sempre a gente escolhe alguma instituição, né? A gente já doou aparelho de ceratocone, o Crosslink para cirurgia de ceratocone lá para o oftalmo da Unesp, óculos de realidade virtual para o Hospital Estadual, aparelhos diversos para neonatologia. Então é bem gostoso, assim, né? É bem... Quem que é o teu parceiro? Chama Rafael Martignoni. Eu peço desculpas aqui no ar pela minha ausência nos treinos, mas a gente vai voltar. Vai voltar esse ano? Como é que tá a programação? Eu tinha falado que eu já voltaria, mas começou chuva, tudo, mas eu já estou conseguindo me cadenciar melhor nos treinos. Eu senti que o ano passado, assim, eu tive essa necessidade de reduzir, né, a intensidade que a gente vinha fazendo muitas provas, muitas atividades, mas agora já está na hora de, baixando a chuva aí, voltar a treinar a valer. E qual que é a meta do próximo daí? Pro Calorias que Somam? A meta é primeiro conseguir voltar a treinar, porque o Calorias que Somam, a gente sempre faz alguma atividade de resistência, né, de endurance, uma atividade longa. Então são pedais de 5, 6, 7 dias, e exige, né? Eu falo que eu, como educadora física, eu não aceito um desafio que você não esteja preparado para ele. Eu acho que isso é muito risco, né? Então, o primeiro é voltar a treinar, que já está se encaminhando. E daí a gente sempre senta, faz reuniões, visita instituições, para daí a gente alinhar o objetivo e a necessidade financeira do objetivo. Confesso que até o momento a gente não sentou para isso. Interessante isso que você falou, né? Tem muita gente que vai lá, se inscreve numa prova, faz um desafio, faz uma viagem, vai tentar fazer um trekking aí um pouco insano e não tem a capacidade física ainda para isso. Acho que todo mundo pode chegar lá, né? Mas de repente tá querendo começar uma vida esportiva e pode ter um encerramento ali precoce, né, Clarita? Com certeza, né? Eu tenho uma frase que eu falo: o certo às vezes dá errado, mas o errado, ele vai dar errado. Então, todos conseguem realizar seus sonhos, mas precisa alinhar, né? Necessidade de um equipamento bom, né? O que você vai usar de logística do seu desafio e, no caso, né, da solicitação do corpo, estar preparado para aquela necessidade. Um exemplo, a gente está aí com os mergulhadores italianos, né? Puxa vida, que tristeza. Exatamente, né? É uma coisa linda, maravilhosa, né? E quando conquista, realmente é uma vitória, é uma sensação para a gente muito grande, né? Mas os riscos, eles têm que ser calculados mesmo. Para você ter ideia, estatisticamente, as provas de corrida de rua que existe mais incidência de eventos de morte, né, são as provas de 5 quilômetros. Nossa, porque nos mais curtinhas. Exatamente, porque a pessoa despreparada, ela acredita que ela consegue fazer. Já para as provas meia maratona, as corridas de montanha, que normalmente são ultramaratonas, o despreparado não faz, né? Não, já é só quem realmente está ali. Exatamente. Interessante, eu nunca parei para pensar isso daí, né? Aqui em Botucatu, graças a Deus, a gente nunca teve, né, em nenhuma prova. Claro, de vez em quando alguém passa mal. Eu mesmo, numa prova da cidade, acho que foi 2023, eu abdiquei da corrida dos... não sei se foi 2 anos atrás. A gente deu a volta no cemitério ali e tinha uma pessoa que estava passando mal ali, né? Eu parei ali, eu com um amigo que estava fazendo comigo, a gente parou, acudiu aquela pessoa, quer dizer, eu abri mão da minha prova, porque eu nem ia fazer resultado, né? Mas ali eu vi que era uma pessoa que não estava preparada. E exatamente. Achando que 5 quilômetros é tranquilo, eu vou fazer em 15 minutos. Não é assim, né? Exatamente. E aí você tem até aquela falta de conhecimento próprio, né? Desde alimentação, hidratação, se a pessoa é diabética, que hora que ela usa insulina, se é hipertenso, que hora que ela tomou medicamento. E se ela treina, né, já sabendo da condição dela, ela se conhece muito mais.
Então, muitas vezes a pessoa vai fazer também atividade em jejum. Poderia ser um corredor que estivesse em jejum ali, né? Então, eu brinco sempre, brinco não, né? Eu alerto sempre que os 5 quilômetros é aquela distância que quando você vai criar um evento, o organizador ele tem que estar muito mais atento do que as provas longas. Não que nas provas longas também não precise atenção, né? Mas os 5 quilômetros é sempre uma atenção redobrada. Nunca é tarde para começar para os 5 quilômetros, né? Não, sempre é oportunidade. Eu estou vindo até agora de uma visita no Centro de Saúde Escola, né? Lá da Vila Ferroviária. E a gente conversou sobre isso. 5 minutos faz a diferença para você ter o seu start, né? Sair de casa, encontrar alguém, começar a fazer alguma atividade. Então, nem a duração ou a distância e nem a idade. Nunca, jamais será tarde para começar. E o movimento faz muita diferença na vida de qualquer pessoa. Larita, voltando para a secretaria, o que a gente chama popularmente de Secretaria de Esportes, né? Mas ela tem qualidade de vida oficialmente na nomenclatura dela. Você tendo contato mais com muita gente, né? Com idosos, com crianças principalmente, né? Botucatu oferece muita iniciação esportiva nesse sentido. E há quanto tempo que você é educadora física? Eu me formei em 95. Já tem um tempinho, a gente Bastante. Já tem mais de 30 anos aí. Como é que você vê essa nova geração de crianças e adolescentes? Porque na nossa época era muito fácil, né? A gente ia a pé para tudo quanto é canto, ia para musculação, andava de bike, corria para cá, para lá. Hoje em dia me parece que a criançada quer saber de outra coisa, né? Isso é preocupante, né? Bastante, né? A gente já sentou com a Secretaria de Educação, conversando, né, sobre o número de escolas e de atletas que participam dos Jogos Estudantis, por exemplo. Outra situação que eu vivenciei o ano passado, os jogos regionais e principalmente jogos abertos, ele tem um porquê, porque ele foi em dezembro, é uma época difícil, né? Mas eu fui, Júnior, em jogos abertos de ter show de Timbalada, Gal Costa, em estádio de futebol lotado, coisa mais linda do mundo. A abertura dos jogos regionais, os jogos abertos, desculpa, desse ano foi em Ribeirão Preto, não tinha ninguém. Foi num ginásio e não tinha ninguém. Você vai em algumas modalidades do atletismo, jogos abertos. Tem 3, 4 pessoas competindo. Então isso vem de uma geração modificada ou talvez a própria educação, né, não estimulando as práticas esportivas escolares. Vem de todo... né, a gente brincava na rua, né, jogava bola na rua, betes, esconde-esconde, que corria quadras e quadras, né? Hoje isso não existe. Óbvio que o celular ajuda nisso, mas não é só o celular. A gente não pode acreditar que o celular provocou isso, né? A gente tem que procurar estímulos diferentes, de todas as formas, para conseguir incentivar essa criança a fazer atividade, ao idoso procurar atividade, ao pai também ser ativo, levar o seu filho para uma atividade. Também estava sentada ali aguardando, né? Eu recebi um vídeo do Bachiega, que ele é responsável pela modalidade de tênis, que a gente já está com o chamamento, a quadra já vai ficar aberta para a população. Ele mandou um vídeo, ele colocando a rede, então as 2 quadras de tênis estão com rede, e uma criança chegando até ele, no momento que estava colocando a rede, perguntando como que faz para participar, que ele queria participar, mas queria trazer o pai. Então, eu tenho uma filosofia, eu trabalho muito isso com o Fábio super está de acordo com isso, que a filosofia nossa é mais esportes, não importa qual esporte, mas a gente tem que oferecer múltiplas atividades para que alguém seja tocado por isso. E tentar trazer essas crianças, porque de fato, cada vez menos. Esse projeto do tênis é fantástico. Eu me lembro quando você estava junto com o Dr. Bachegas, quando ele veio aqui no primeiro jornal da Prever FM. Uma vez, lembra quando a Argentina tinha acho que 4 ou 5 tenistas entre os 10 principais, há uma década atrás mais ou menos, né?
e surgia tenista argentino de tudo quanto é lado. E eu fui um dia para Buenos Aires nessa mesma época. E eu, dentro daquele ônibus vermelho que tem cata turista lá, eu passei por uma avenida que tinha um monte de quadra de tênis com acesso às crianças, acesso à população. Eu falei, bom, agora eu tô entendendo por que a Argentina tem um monte de tenista, né? Porque não é um esporte barato, né? E a gente vai estar implantando, né, junto com o chamamento, quem for praticar pelo chamamento vai ter professor, raquete, bolinha, justamente por isso, porque não é um esporte barato. Então a ideia da quadra, dessas 2 quadras, ela vem do Bachiega com a gestão anterior, a gente conseguiu finalizar as quadras, serão entregues, né? Já está aberta, mas serão oficialmente entregas. Vai receber o nome do Massal, foi decidido, né, na Câmara Municipal na última segunda-feira. Então a gente está envolto de tudo isso. É uma região para nós muito interessante, que é na Coab 1, mas toda a população de toda a região é convidada a estar lá conosco e implantar a ideia de muitos esportes. Daí também o Brasil ser a grande característica do futebol, né? A gente são diversos campos. A gente quer continuar cuidando de todos esses campos e tentar levar próximo a esses campos outras modalidades também. Até o futebol a gente diminuiu, né? De intensidade. Antigamente eu sempre fui muito ruim de futebol, né? Eu gosto de comentar, entendo, mas para praticar não. Mas a gente via a molecada jogando em quadra de areia, no terrão, na rua. Até isso a gente... É geracional, né, Clarita? Que tristeza isso, muda né? bastante. Muda bastante. É preocupante também no futuro, né? A sociabilidade dessas crianças, a saúde dessas crianças. Porque o esporte, né? Primeiro ele traz amigo, né? Da sua infância você deve trazer um monte de amigos. Eu também. Aí você traz o perder, o ganhar, o saber se virar sozinho, né? Ontem eu estive na final do estudantil, 3º e 4º, 1º e 2º do handball. Puxa, é muito bonito, é muito legal, né? Eles estarem juntos, comemorando, a família estar assistindo. Sempre no esporte vai existir um vencedor e um não vencedor, né? Mas isso faz parte da vida, né? Faz parte de você escolher caminhos, aceitar. Vou brincar assim, pegar um exemplo, né, de violência contra a mulher. Você aceitar que você perdeu aquela mulher, né? Você aceitar a derrota. E parece que ninguém aceita mais nada disso. Será que uma prática esportiva não seria uma fonte de saber ganhar e perder, né? De saber o que você tem que fazer para conquistar. Tinha um menino ontem lá, ele fez alguns gols, mas ele mais deu passes extraordinários para gol dos amigos do que o próprio gol dele. E ele saía feliz da vida e ele gesticulava, ó, eu pensei, eu enxerguei. Então, legal. O esporte, ele também te estimula raciocínio, né? Eu não sei. A repetição do celular, quanto, né, as crianças estão tendo o raciocínio estimulado, também tem muitas coisas boas no celular, mas parece um raciocínio mais viciado, né? A tecnologia ela é inevitável, ela faz parte. O problema é que, eu não sei se é só no Brasil, que a gente está exagerando e terceirizando a educação muitas vezes para a criança, né? Eu comentava esses dias, acho que falando de handball, com o próprio professor Zé Nelson, que estava aqui, e eu comentava, hoje em dia, está lá, o filho está gritando, dando trabalho, mãe, e dá o celular ali. Você está transferindo uma educação, a criança está acostumada com isso. Fora do Brasil também, né? Também é assim? Também, mas eu fiz uma viagem há 2 anos e eu estava comentando da bicicleta assistida, né? Aqui no Brasil, a gente ainda tem a resistência das pessoas satirizarem quem está pedalando com uma bicicleta assistida, sendo que ela é uma ferramenta para te auxiliar e te estimular a práticas, a novas conquistas. Eu estive numa região de montanha na Europa que existe bicicleta assistida infantil, porque daí vai pai, mãe, o irmão mais velho, o irmão mais novo, e todo mundo sendo estimulado à atividade, né? Uhum. Então, assim, existe também, mas
eu acredito que menos. Aqui parece que a resolução do problema é o que você falou. Tó, filho. Bom, Clarita vai tomar uma água e daqui a pouco a gente volta a conversar aqui no Radar da Prever FM. Se você quiser mandar mensagem, tirar alguma dúvida, 38-3440-1009. Este é o Radar aqui na Prever FM. 12h26, voltamos com o Radar aqui pelo 100.9 da Prever FM, conversando com a Clarita Balestrin. Ô Clarita, você você citou algumas viagens que você fez, né? São muitas aventuras, não? Já faz tempo, né, que eu venho acumulando algumas. Normalmente atrelado à bicicleta nos últimos anos, mas viajei bastante para corridas de montanha, fiz bastante prova na Argentina, Patagônia, corridas de rua, fiz o desafio do Pateta na Disney, meia maratona de Buenos Aires, meia maratona de Lisboa, provas no Rio, Pampulha. Então, são anos, né? De profissão e viajando com amigos. Ontem também repetindo ali do handball, né? Tinha um mesário lá, eu comentei que eu jogava, ele falou, mas que ano você jogou? Eu falei, eu comecei a jogar com o Fred em 88. Ele falou, ixi! Então, e o Fredão tá nativo ainda. Tá nativa, tá com a seleção, tá com o pessoal master. E de novo, né? Amigos, a gente ainda, essa turma de 88 se reúne até hoje. Olha que legal. Então, o esporte é isso, né? E das viagens, o que eu viajava bastante para provas, continuei viajando, fiz a prova do Cape Epic na África do Sul, que é maratona por etapas, fiz diversas Brasil Ride e agora tenho feito algumas viagens com cicloturismo também. Então é muito gostoso, é muito bom. Te dá uma sensação da atividade, né? Desacelera, você não está de carro, então você vê o turismo de outra forma e você chega em lugares também que o turista no ônibus ou no carro não vai. Então fazer as provas em meio à natureza, seja trekking, corrida, mountain bike, ela possibilita muito isso. A prova na África foi sensacional. Você está pedalando, passar os babuínos assim na sua frente. Foi na savana, então. É muito legal, muito bom. Você vai progredindo em várias regiões. Eu sou meio ruim de nome, assim, de memorizar onde eu passei. Se o Rafa estiver nos ouvindo, pode mandar aí, Rafa. Mas você vai curtindo quase a natureza na sua essência ali. É muito bom. Qual foi o evento, a prova que mais te marcou? Que você vai lembrar para sempre de um acontecimento no meio da prova, no meio da viagem? Nessa viagem que eu fiz agora para a Espanha... Foi recente, né? Foi. Nós fizemos uma parte do Caminho de Santiago e quando terminou tudo, eu quis ir para San Sebastián para visitar Irune, que é a esposa do Achier, que trabalhou um tempo aqui na Irizar, eles ficaram um período aqui. E nós fomos fazer uma prova na Argentina, e que passava a noite correndo e tal. E nós tivemos uma situação com um cachorro atacando a gente, e eu falo isso à noite, né? E eu falo que sempre cachorro ele obedece a voz do comando, né? Então você não enxergava de onde o cachorro estava vindo, eu só estava com bastão de caminhada, eu e a Irune, e quando o cachorro se aproximou eu gritei, vai deitar! E ela caiu na risada, e o cachorro foi. E ela começou a dar risada porque o cachorro era argentino, né? Falou em espanhol com ele, não? Falei em português, né? E aí ela trazia isso, ela corria lá nos Alpes, tudo, né? Ela falava que nunca você deixava um amigo sozinho na montanha. E nós fizemos a prova juntas, uma boa parte da prova. Estávamos em 3, aí uma pessoa se distanciou à frente e nós ficamos juntos. E sempre a gente se tratou como um amigo na montanha. Então eu fiz questão de visitar a Irune lá em San Sebastián, uma vez que eu já estava lá por perto, porque essa foi uma situação que me marcou bastante. E a outra mais recente, uma prova na Bahia da Brasil Ride, que choveu muito. Que é a principal, muito, né? Isso, que são 7 dias, né? São etapas. E você tem tempo para concluir a prova. E a gente passou por uma região, logo depois de chover, que o barro ele grudava totalmente na roda, não conseguia levar as bicicletas. Na chapada, né?
Lá na região de Arraial da Ajuda. Ah, tá, Litoral Sul. As primeiras edições foram na Chapada e depois ele foi para Arraial. E aí eu e o Rafa, aquela sofrência, né? E eu estava voltando do meu tratamento, então também eu não estava aquela potência. E eu me lembro do Rafa caminhando, você caminhava e escorregada, levando as 2 bicicletas praticamente. E aí eu falo que são imagens que foto nenhuma retrata, né? E mais uma, assim, que para mim eu levo muito para a vida, quem me colocou nas corridas de aventura, que eu fiz bastante corridas de aventura, foi o saudoso Pedrinho Sansão. Puxa vida. E uma das provas em Brotas, era eu, ele, o Bruno Volpe e um outro rapaz da agronomia. Nós chegamos em quarto em 150 equipes, né? Então era sensacional chegar em quarto. Mas não tinha mais ninguém lá, só nós. E aí tem uma foto do quarto lugar, né? Da gente chegando. E eu falo que aquela foto ela não guarda tanta memória quanto eu guardo desse momento com o Pedrinho, de tudo que aconteceu depois disso. Então, para mim, essas 3 situações são bem importantes na minha vida. Mais, que você vai lembrar mais. E o caminho de Santiago de Compostela? Você já fez? São alguns caminhos, né? Você fez todos ou não? Nós fizemos o caminho francês, né? Nós saímos, que é o mais longo, mas nós não fizemos o caminho inteiro. A gente saiu de León, na Espanha. E também eu tenho uma amiga, a Dalva Sabino, que fez há muitos anos, e o Sanches, né? E o meu primeiro cicloturismo foi com o Sanches. Então, faz também muitos anos, uns 23 anos, a gente fez pela primeira vez o caminho do Sol e depois o caminho da Fé. Então, eu falo que eu sou muito grata à Cida, né, a esposa dele, que me emprestou o Sanches, confiou em mim também. E aí você abre as portas e os desejos para isso, né? E aí a gente fez um cicloturismo na Toscana, a gente fez cicloturismo em Mendonça, e o caminho de Santiago faltava, porque ele é muito significativo, né? Para fazer inteiro precisa de muitos dias, e né, tempo é aquela coisa que nem todo mundo tem por muito tempo, e a gente optou por fazer 7 dias. Então a gente saiu de León, a cada dia pedalava 50, 55 quilômetros. Eu fiz questão de fazer esse caminho porque passa por um lugarejo chamado O Cebreiro. Até fevereiro, o Cebreiro estava coberto de neve. Então é um lugar bastante frio, a gente não pegou neve. Mas é um lugar muito pitoresco, assim, as casas são todas de pedra, muito legal. E chegamos, né, óbvio, em Santiago de Compostela. Mesmo sendo cicloturismo, sendo várias pessoas, é uma coisa muito significativa, muito bacana, e fica aquele gostinho de querer voltar para fazer os 800 quilômetros, que é o mais tradicional. Tem pelo litoral, por Portugal, tem diversos caminhos. E muita gente fazendo, assim, tem peregrino o tempo todo, e aumenta a partir dos 100 quilômetros, que para você ter o certificado de peregrino ou de bicigrino, o peregrino ele tem que percorrer pelo menos 100 quilômetros. Então, os últimos 100 quilômetros tem muita gente, mas muita gente mesmo. Só começa lá do final, dessa perna final aí. Grupos de escola, grupos muito jovens fazendo. As pessoas de mais idade são as que fazem os caminhos mais longos. E a bicicleta, para você ter o certificado, você tem que fazer pelo menos 200 quilômetros. E nós fizemos 326. É muito gostoso. E qual que é a sensação de chegar no final, em Compostela, né? Todo final, né, ele tem uma história anterior, né? Sim. E essa que eu falei, assim, do se desafiar, mas se preparar para o desafio. Então, o se preparar para o desafio, ele junta pessoas, ele te linka a diversas situações. Então, ali, a gente, por exemplo, tem um amigo nosso que ele tem um problema vascular. E ele já fez 2 cirurgias nas 2 pernas, então ele poderia ter o risco de ter mobilidade reduzida, por exemplo. E ele estava lá e ele fez o caminho inteiro.
você chegar lá e você ver que pessoas com dificuldades, elas concluíram esse caminho e receber um abraço dessas pessoas, isso é muito marcante, né? É o que eu falo, eu gosto muito de pessoas. Então, observar a realização das pessoas é a minha realização. É muito bom, é muito pleno. E por ser pleno, a gente sempre busca uma nova plenitude, né? Então, quando você finaliza, e aí, qual é a próxima? É muito gostoso, Júnior, muito bom. Você disse que sempre tem uma história por trás, né? Você tem uma história de superação na sua vida. E a gente percebe que o esporte tem tudo a ver com essa recuperação sua, né? Quem conhece um pouco a minha história, né? Eu tenho um problema de coluna, chama espondilolistese grau 4. Então, quem olha para mim não vai ver problema de coluna algum. Mas quando eu comecei a faculdade, eu fiz faculdade porque eu tive crédito educativo, que eu jogava também pela cidade, né? Que eu fui fazer faculdade. Mas eu descobri esse problema logo no 3º mês de faculdade. E eu fui indicada a parar com o esporte. E eu falei que eu não pararia de jeito nenhum. E foi o exercício que me manteve sem que eu fizesse cirurgia até hoje. Uhum. E aí eu falo que vem a minha paixão por musculação. Ela realmente te fortalece e te põe em eixo, né? A partir daí, foram muitas conquistas, né? Desde a profissional a inúmeros amigos, né? Trabalhei muito tempo dando aula de handebol para o pessoal da medicina, handebol, basquete. E aí, quando eu tive meu diagnóstico de câncer de mama, em 2021, por coincidência, foi com uma médica que é minha aluna. Quem fez o ultrassom, outra médica que também é aluna. Então, você se sente super acolhido, né? Quando eu fui para oncologista, foi uma menina que hoje é Ana Lúcia, né? Na época ela era Cefadex, que jogava handball. Então o esporte, ele te nutre não só de condição física e fisiológica, mas ele te nutre também com amizades, né? Pegando do diagnóstico, assim, quando eu tive o diagnóstico, tudo, eu tenho uma visão, uma filosofia de vida, né? A vida, ela se repete igual para todo mundo. Então, outras pessoas já passaram por isso. Eu não poderia me encontrar naquele momento como vítima. Então, para mim, na minha cabeça, chegou minha vez, eu vou tentar passar por isso da melhor forma possível. Então, eu volto. Amigos ajudaram, condição física ajudou, eu tenho plano de saúde, ajudou. Alimentação, conhecimento de alimentação ajudou, e acreditar que tudo ia dar certo também ajudou. Então, felizmente, né, tô aqui, cabelo já cresceu, que eu fiz 5 químios, fiz 30 rádios, então fiquei careca, e toda essa parte fisiológica, gostar e entender disso, quando eu fazia quimioterapia, acontecia tal situação, eu falava, pô, que legal, o remédio está fazendo o esperado, né? Toma água, come, o intestino vai ficar preso, come mais beterraba, e toda essa parte fisiológica e física, eu acho que ela fluiu, né? E acho que o exercício de fato tem a ver com isso, mas ter um grupo de amigos, né, uma equipe de apoio ali é muito importante. Pesquisas informam que 82% das mulheres que têm diagnóstico de câncer de mama são abandonadas pelo companheiro. Então, naquele momento que você precisa ter alguém, aquele alguém te deixa, né? Então, o falar que o resultado de um tratamento foi por mim, eu soube levar, não é verdadeiro. As pessoas que estavam ao meu lado me ajudaram demais. Então, acho que quando a gente fala de câncer de mama, a gente tem que abordar diagnóstico precoce, acessibilidade, essa comunidade de apoio ao seu lado. Então, você passar por um desafio grande e vencer não é só mérito seu, é mérito de todos que estão ao seu lado. E, às vezes, o abandono de algum, né, o marido, companheiro, ele pode derrubar mais a pessoa do que o próprio câncer.
Que legal, que depoimento emocionante para muita gente que está escutando agora, alguém que se encontra nessa situação, que conhece alguém que se encontra nessa situação. Muito legal você compartilhar com a gente esse depoimento. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco aqui com o Radar da Prever FM. 12h44, voltamos nesta reta final de entrevista com a Clarita Palestrinha aqui no Radar. Música e conversa boa, todos os dias um bom bate-papo para você. Clarita, como é que você administra seu dia? Secretária, tem academia, tem os teus projetos. Seu dia tem que ter 28 horas, mais ou menos? Quase isso. Eu acordo bem cedo, né? Eu acordo umas 20:45. Durmo tarde, eu trabalho, né, às 5:30 da manhã, eu vou para academia, depois eu vou para a secretaria, e a minha tarde praticamente é toda na secretaria. Na secretaria eu gosto bastante de me prolongar até umas 6:30, 7 horas, que é a hora que fica mais em silêncio, você consegue colocar as coisas em dia, mas alguém sempre sai perdendo, né? Então eu gosto muito de almoçar com os meus pais, né? Meu pai tem 89 anos, minha mãe 86, um abraço aí para eles. Às vezes não, hoje em dia a maioria, né, dos dias eu não consigo mais almoçar com eles. O que eu falei, o treinamento eu diminui bastante, mas depois você vai pegando o ritmo e vai fazendo as correções, né? Eu falo que eu gosto muito da responsabilidade, então quando chega um desafio eu não gosto de cumprir meia boca, né? Eu vou atrás de tentar fazer o perfeito. Lá na secretaria a gente conta com uma equipe já de muitos anos da secretaria, o pessoal da administração, o pessoal de serviços gerais, quem faz mão de obra, o pessoal, os orientadores esportivos, que hoje eles trabalham especificamente com a gestão ali dentro, né? Licitações, competições. Então é um pessoal muito bom, muito bacana, que ajuda demais. E a gente vai se distribuindo, né? O final de semana passada, por exemplo, a gente fez uma palestra de educação financeira para o pessoal do Bolsa Atleta e a entrega das camisetas. Então eu fui para o Paralímpico, para a PAP, para o anfiteatro da PAP, que também é uma grande parceira da secretaria. A gente ficou um período ali até umas 11 horas. Depois eu fui para a Demétria, que estava tendo corrida de aventura. E no domingo eu fui para o Rio Bonito, que teve uma corrida lá. E uma amiga minha falou: puxa, Clarita, como que você aguenta, né? Tava chovendo. Ela falou: não, eu não iria, né? Eu adoro. Para mim não é esforço, né? É uma paz, é uma realização, assim. E desde o começo, né, em entrevistas, quando falaram de eu estar na secretaria, eu falo que eu estou voltando de onde eu vim. E o esporte, projetos sociais, a prefeitura municipal, gestores daquela época, eles me deram a condição inicial de eu estar onde eu estou hoje como profissional, como ser humano. E eu acho que falam que você tem que escrever um livro, plantar uma árvore. Eu também estou achando que você tem que escrever um livro. Não, ainda não. Mas até já brincaram comigo sobre isso. Eu falo que eu tenho um nome, quem sabe um dia, né? Mas para minha realização pessoal, assim, os projetos sociais já me davam muita realização, mas voltar a trabalhar nessa intensidade do esporte, para mim, assim, era algo que faltava. Não esperava o convite, né? Foi um convite que me alegrou demais. Eu sempre fui inserida em dar pitacos, né? De cobrar sobre ciclovias, cobrar sobre calçadas. E quando veio o convite, o dia que eu sentei para conversar com o Fábio, eu falei: Fábio, é o seguinte, eu dou meus pitacos. Se eu não aceitar na hora um convite, é que eu sou muito covarde. Covarde eu não sou. Então não tem como não aceitar. Se precisar fazer reajustes, fico à disposição, mas vou encarar essa e procurar fazer da melhor forma possível. Só peço desculpas aos meus amigos e minha família pelas ausências, porque essa passa a ser bem sentida mesmo. No caso da academia, a Vida Ativa, ela é precursora aqui em Botucatu do que a gente fala de personal, né? Você e a Vânia foram precursoras, né? A gente fez 23 anos, né? A gente implantou essa filosofia, né? Que é atender individualmente as pessoas, mas mantê-las em grupo, né? Então você tem professores
individuais, né, para grupos extremamente reduzidos, mas num mesmo ambiente que todos. E eu falava isso lá atrás, né? Eu fazia uma comparação que nós vamos ter a clínica especializada e os postos de saúde. Então nós vamos ter os clubes e as pequenas academias. E todos trarão benefício, né? E foi eu falo que eu me realizo por isso, né? Foi uma forma, assim, de abrir um espaço para os professores, né? Depois abriram diversos espaços nesse sentido. As academias ainda continuaram, os clubes estão cada vez mais fortes. Isso também é mais uma realização. A Vânia também é uma parceira de uma vida, também esteve no pedal lá de Santiago e a gente trocou um abraço lá, assim, que eu falei para ela, Vânia, eu nunca mais vou esquecer esse abraço, que nós somos muito diferentes, né? Isso sempre todo mundo falou. A Vânia, ela é super para dança, para ritmos, e eu sou para musculação, para natureza, né? Mas foi uma união, assim, de muita confiança, e a gente praticamente, assim, durante todo esse tempo foram 2, 3 diálogos mais pesados que se resolveram, e é uma gratidão muito grande, né, de tudo que a gente construiu, dos alunos que confiaram na gente, dos professores que seguiram seus caminhos e que tiveram uma passagem e viram que trabalhar nesse formato era possível. É muito realizador viver isso, né? E como é que começou essa história? Aliás, como é que começou a sua história? Qual foi teu primeiro emprego? Como eu jogava handball, eu trabalhei com o pessoal da medicina. Uhum. Como eu sempre Você era pivô? Jogando, eu era central. Tá. Eu comecei como pivô, depois eu fui como central. Aí, durante a minha graduação, precisava de gente para atlética, eu fui para atlética. Mas eu sempre fui muito CDF, eu fui melhor aluna de primário à faculdade. No treino, eu não faltava de jeito nenhum. Aí, quando ia para jogos regionais, eu sempre fui capitã do time do handball, fui por 20 anos capitã do time do handball. A professora Dircinha, a Marinês, o professor Jonas, o Fred, o próprio Marcolin, que hoje é meu parceiro de trabalho, já foi meu técnico. Então, essas pessoas foram muito importantes para mim. E em ambiente de jogos regionais, o professor Jonas me viu, acho que gostava de mim, me chamou para trabalhar no BTC. E eu comecei no BTC trabalhando com basquete, escolinha de basquete. Aí abriu a academia, a escolinha de basquete foi diminuindo o pessoal, eu fui para a academia. Na academia, eu trabalhei com o Fernando Schincariol. E ele treinava lá, o Felipe Massa chegou a treinar com a gente lá. E um dia o Fernando comentou que o pai dele queria um professor. E nisso eu também já estava trabalhando na associação com musculação, sempre acordando cedo. Aí o Natalzinho me convidou para trabalhar com ele como personal. Tirei férias, dei aula para ele 1 mês para ver se ele curtia e eu também. E deu super certo. A partir dali eu saí da associação no horário que eu trabalhava, continuei trabalhando no tênis e comecei a trabalhar com personal. E foi crescendo. A Vânia, ela mudou, eles vieram de São Paulo, que o Maurício, né, o marido dela, veio com a Sabrico na época. Poxa, é verdade, Sabrico. E foi morar vizinha da minha casa. E como eu trabalhava muito, quem conheceu a Vânia e o Maurício primeiro foi meu irmão. E um dia conversando, a Vânia já estava trabalhando, vamos montar um espaço, montamos espaço. O Fabiano Eburnio, que está conosco até hoje, que também fez nutrição, um profissional ímpar, estava se formando, a gente chamou para trabalhar lá, e aí a história foi. Deslanchou, 23 anos 23 anos, a gente tem uma gratidão muito grande assim, por nossos alunos na época da pandemia. Eu quase ouso falar que os professores, a gente passou quase que ileso pela pandemia, graças a eles, né? Eles mantiveram pagamento, mantiveram ali junto com a gente, porque é uma história muito construída, né? Então, assim, eles sabiam que nós passaríamos por um momento difícil e aí mostra
um laço muito maior do que só o profissional, né? Então, é criar muitas histórias. Eu passei por momentos difíceis, né? Não só doença. Há algum tempo, há 18 anos, eu perdi um sobrinho que tinha 11 anos. Então, a força desses alunos também, para mim, para minha família, é sensacional. E do contrário também, a gente também entrega histórias para esses alunos se realizarem, né? E o Ricardo Trench, o Jassa, um dia ele me falou, eu entendi porque você aceitou o convite para a secretaria. Você quer levar essa filosofia para outras pessoas. É um pouco isso, sim. A gente conseguiu agora o centro de referência do Comitê Paralímpico Brasileiro. Então, o Comitê Paralímpico Brasileiro, que é um lugar fantástico em São Paulo, que todo mundo tinha que conhecer, ele contratou 2 profissionais da educação física aqui de Botucatu, e a gente vai trabalhar com os deficientes como centro de referência. Por quê? Porque a gente quer tirar essas pessoas de casa, né? Eu falo que a Secretaria de Esportes, ela tem nome e sobrenome. Secretaria de Esportes, você mesmo destacou isso, e promoção da qualidade de vida. Então, esse sobrenome a gente tem que honrar também. Né? Então, a gente quer tirar o idoso de casa, a gente quer tirar o PCD, a gente quer manter todo o estímulo do esporte para a pessoa acreditar que o esporte pode dar uma profissão para ela. Então, o Sebrae foi ímpar na palestra desse final de semana para os atletas do Bolsa Atleta, aprender a gerir sua finança e realizar sonhos. E o esporte é capaz disso, né? Foi capaz comigo, já foi capaz de realizar sonhos de muitas pessoas e será ad eterno, né? Eu brinco que o educador físico ele não precisa ter medo da IA, porque a IA ela veio só para ajudar e ela vai criar tempo livre para as pessoas. E nesse tempo livre o educador físico vai nadar de braçada. Que legal. Para encerrar, eu tenho um áudio aqui que eu acho que é para você. Vamos lá? Clarita, minha amiga, aqui Fabiana, do grupo dos escoteiros. Nossa, não poderia deixar de escutar a sua reportagem, sua entrevista, né? Eu escuto todo dia, porém hoje é você que está aí, tô mandando um abração para você, falando que seu trabalho é maravilhoso e tamo junto. Um abraço, viu? Fabiana, a gente trocou um abraço muito gostoso na última sexta-feira, naquele fog que estava em Botucatu. Eu vi a foto que você me mandou, foi lá, né? A gente eu fui mostrar uma área, né? Eu admiro demais o trabalho do escoteiro, porque pega exatamente aquela essência que a gente estava falando também do esporte para criança. E eles estão precisando de uma área, eu estava numa área lá, falei, puxa, me lembrei de você. Passei, né, segui todos os regramentos dentro da prefeitura e fui com ela visitar a área. A gente até meio se emocionou, até pelo fog, pela área, por tudo. Então agradeço demais o áudio dela, que também é um dos momentos que vai ficar na minha mente aquela sexta-feira ali. Que bacana. Clarita, a gente teria assunto para ficar uma tarde inteira aqui. Muito obrigado pela sua presença aqui, pelas histórias que você compartilhou. Parabéns por tudo que você conquistou na sua vida, pela sua trajetória, que tem que virar livro então, hein? Te agradeço demais, confesso que já ouvi diversos amigos aqui, né, outras pessoas que eu não tenho amizade, mas que é muito, muito gostoso ouvi-los, né, nesse radar aqui. E para mim é uma alegria realmente muito grande ter chegado a minha vez também. Muito obrigada, Júnior. Radar Prever FM, você por dentro de tudo. Radar.